foi poder realizar esse livro, uma vez que nesse período pandêmico nós não conseguimos dar concretude para atividades de reunião presencial das pessoas, né? Então aqui nós estamos essa coisa meio presencial, ao vivo, e tão perto e tão longe, e a gente olha nos olhos, aqui olha no olho do computador, né, e está enxergando o olho de todos, mas não está vendo ninguém, porque eu estou olhando só um pontinho ali na tela, né. Isso é uma coisa muito interessante que a gente está aprendendo agora, que ao mesmo tempo que estamos com todos, nós não os vemos, ou vemos, e a gente tem algumas fronteiras, algumas coisas nebulosas aí que não se entende bem. Então, aqui hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. No início da nossa gestão, que foi em dezembro de 2019, nós, de pronto, já organizamos uma programação para o ano de 2020, que seria dar ênfase aos 70 anos da Associação Brasileira de Enfermagem, também junto com, né, lembrando que nós tínhamos uma parceira de 70 anos também, que era a Escola de Enfermagem da URGS. No entanto, a partir de março, esse cenário todo mudou. Nós tivemos que também nos reinventar, como todas vocês, e em qualquer lugar do mundo, isso aconteceu, de que as pessoas tiveram que correr atrás de muitas coisas para continuar aí aparecendo, estando vivas, demonstrando, continuando a vida, né? Então, nós organizamos uma atividade inicial na Semana de Enfermagem, que foi uma produção de palestras semanais, e durante o ano, a gente fechou o ano com 30 palestras, ou lives, né, sobre assuntos que interessavam para a enfermagem, e que, né, do início ao fim, foi muito bem sucedida essa estratégia. Ligado a isso, nós pensamos na produção de uma obra sobre os 70 anos, e isso foi mudando um pouco, não deixou de ser uma obra sobre os 70 anos, mas passou a ser uma obra que estava no conjunto das atividades de celebração dos 70 anos. Nós pensamos, então, que a estrutura mais sólida dentro da ABEM, ou a estratégia mais bem-sucedida da ABEM ao longo de toda a história da sua existência, que é a educação, né, a diretoria de educação da ABEM, que é a primeira grande diretoria que a ABEM tem, já na década de 40. No Rio Grande do Sul também nós temos um fórum de escolas, né, que iniciou em 1995, e hoje ele faz parte da estrutura da ABEM com o nome de Conselho Consultivo de Escolas de Enfermagem. Então, ele também fez 25 anos, né, esse ano de 2020, e é o mais longevo do país, e é o mais ativo, onde mais... Então, tendo essa peça tão cara conosco, que é o Conselho de Escolas, nós decidimos que abordaríamos os temas que o Conselho já havia tradicionalmente vem abordando há alguns anos, né, temática de formação e coisa. Também não fechou muito esse tema, mas nós ampliamos, então, o escopo do nosso trabalho, e nós conseguimos, então, produzir um livro com 20 capítulos, né? O livro, ele, enquanto conteúdo, né, como conteúdo, não enquanto, quanto é tempo, né, por favor, não use enquanto, quanto sempre é tempo. Toda vez que tu diz eu enquanto, ninguém entende, porque enquanto é tempo. Eu estava dizendo isso agora, né? Eu como presidente, não enquanto presidente. Então, o livro com 20 capítulos, e, gente, como eu li esse livro muitas vezes, né, de todos os jeitos, de cima para baixo, errado, com folha trocada, né, no meio, no fim no começo, coisa, né, corrigindo, sendo corrigido e aprendendo com ele está, digamos assim, uma obra primorosa, né? A gente tem, assim, de A a Z lá dentro, né, tem de todos os temas da profissão, e realmente, se vocês tiverem a paciência de pegar e acompanhar, vão ver que a gente tem coisas primorosas dentro do livro, e que certamente vai ter uma ressonância, uma repercussão na nossa profissão, ou principalmente na enfermagem do Rio Grande do Sul, que a gente conseguiu produzir, dar, né, uma visibilidade com a produção das nossas escolas. Isso
é muito bom, né? Assim, todos nós estamos de parabéns por ter conseguido isso e acreditado que isso era possível. O livro ele também tem um pouquinho de tragédia, né? Ele iniciou, quando nós começamos a fazer o livro, ou quando a gente começou a reunir os textos, o nosso editor, a pessoa que faria a editoração do livro, nós ficamos sabendo que ele havia morrido de Covid, né? Um cara jovem, tudo, ele morreu de Covid. Aí nós trocamos, nós conseguimos outra pessoa com o mesmo padrão de custo, e eis que a pessoa também teve Covid, mas está viva também, tudo, terminou o livro. Ela quase matou a mim, porque ela abandonava as coisas no meio do caminho, né? E eu só conseguia dividir isso com a Cláudia, né, que está aqui, e não sei qual é a outra autora, ela é a organizadora do livro, que também está aqui. Então, eu estou conversando essas coisas para o livro, como ele foi feito no Corel, ele resultou num arquivo muito pesado, ele é muito colorido dentro das páginas, né, e coisa e tal. Então, eu tentei colocar no site agora o site está vendo como é que vai reduzir a gente vai ter acesso lá no o upload do site só é de 100. Então, eles vão reduzir. Acredito que até o final da Assembleia a gente já esteja com ele aberto lá no site. Eu não sei se aqui eu vou. Eu não sei se eu estou com ele aberto, mas eu poderia ver se dá para compartilhar, né? Eu não vou compartilhar, aliás, eu tenho tanta tela aberta, eu vou compartilhar alguma tela que não deu. Mas, então, assim, o livro está pronto, se tiver ajustes ainda dessa parte mesmo, assim, é possível fazer depois, né? Eu peço que todas as pessoas que vão ler, vão abrir o livro, leiam, olhem e vejam isso depois, se é alguma coisa grosseira para poder ser corrigida, que não fique compartilhando tão cedo, porque a gente vai trocar se caso tenha que fazer ajustes significativos, a gente troca o arquivo no site, aí quem for acessar, acessa outro arquivo, né? Mas se as pessoas baixam, elas já ficam circulando mais de uma versão do livro. Mas, assim, a todos os autores, né, as autoras do livro, estamos de parabéns. Que bom que a gente conseguiu fazer isso, e eu acho que isso é uma iniciativa que deve continuar fazendo essa produção. Bom, eu estou falando isso como presidente e como organizador da obra. Comigo, né, trabalhou como organizadora da obra a Cláudia, né, Capelari, que é a nossa colega de diretoria, e também agora a parceira na editoração do livro, né, e se demonstrou muita competência nesse andar, e assim, uma pessoa com muito conhecimento, e está habilitada, digamos assim, a trabalhar com editoração. Pode ser uma futura livreira. Aí, assim, como a Maria Cristina não está, eu acho que agradecer, que eu acredito, a Maria Cristina, cadê a Maria Cristina? Não está aí, não. Então, a Cláudia, tu estás aí, tu podia falar um pouquinho? A gente tem mais uns minutinhos ainda para conversar, e eu acho que seria interessante tu comentares alguma coisa, tá? Eu acho que ela foi fazer alguma coisa lá, porque ela está gravando a reunião. Bom, gente, ah, então, assim, a gente está passando essa diretoria hoje, né, na sequência dessa live do lançamento de livro, a gente vai ter uma assembleia geral de sócios para a posse da nova diretoria da BEM, que foi eleita, então, em 2020, né, e está tomando posse hoje junto com o Conselho Fiscal, que são 4 colegas nossas que estarão assumindo essa tarefa junto à BEM. Cláudia, eu tinha te colocado para ver se tu queres te manifestar como autora, como organizadora do livro, esse contato maior que tu mantiveste também com todas enfim, falar um pouco. Eu fiquei muito encantado de poder ter trabalhado com isso e agradeço muito as pessoas que me deram essa oportunidade. Pode falar. Hein, Cláudia, parou um pouquinho, o que houve?
Talvez minha internet seja um pouco Ah, tá. ruim, não sei se vocês me ouvem bem. Acho que a minha internet não está hoje. Então, primeiramente, é uma felicidade conseguir fazer parte dessa obra e lançar esse livro em tempos tão diversos, né, diferentes, e em que tantas adaptações foram necessárias. E essas adaptações, com certeza, fizeram parte de um contexto em que nós nos aproximamos. Se não fosse esse período tão diferente e tão também necessário a nós como humanidade, talvez esses encontros não seriam assim possíveis, não com tantas pessoas presentes em 5 de janeiro. Então, por isso, eu sou grata a esse período, a essa oportunidade que me foi apresentada. Agradeço aos meus colegas, especialmente Joel, Maria Cristina, pelo apoio e pela parceria nesse tempo em que foi construída essa obra. E também quero agradecer de uma forma carinhosa a todos os autores, a todas as escolas que se dispuseram a construir esse livro, expondo as suas potencialidades, expondo as suas iniciativas inovadoras, exitosas, o seu uso de metodologias ativas, de metodologias como um todo, e também as reflexões feitas em relação ao ensino de enfermagem. Eu agradeço também a compreensão dos autores quanto ao processo de envio, e toda essa trajetória foi foi de grande aprendizado. Pelo menos para mim foi assim, de muito aprendizado, de muito crescimento. E a gente aprende dando os passos, né? A gente aprende a caminhar caminhando. Então, talvez não só para mim foi de aprendizado, mas para muitas pessoas aqui. E por isso acredito que essa obra ela tem bastante do DNA da formação em enfermagem no Rio Grande do Sul. Inicialmente, nós pensamos em chamar a obra Ter Enfermagem Gaúcha, o Rio Grande do Sul, mas para ampliar um pouco seu potencial de alcance, ela foi retirado assim essa regionalidade, que a gente gosta, obviamente, nós gostamos da regionalidade, porém ela seria mais restritiva. Então, desse modo, ficou uma obra ampla, com um potencial grande de impactar e de ser divulgada Brasil afora. Obrigada, Joel. Então tá, Cláudio, que bom. Obrigado pelas palavras que pronunciaste. Então, ainda nós temos mais um minuto para iniciar a nossa primeira falante para a obra. Acho assim, tu falaste do nome da obra, né? Primeiro a gente começou com uma coisa muito bairrista, a gente foi mudando, porque essas coisas não grudam, né? Não colam quando a gente coloca um título muito localizado. Melhor que seja a obra, ela vai ficar muito localizada. Então, nós decidimos mudar do Rio Grande do Sul para um título amplo, que, né, qualquer lugar. Então, a obra ficou com o título de Sobre o Ensinar em Enfermagem, né? Metodologias, relatos e reflexões, porque ele é bem isso, né? Ele não tem alguma coisa de metodologias ativas, tem outra coisa de formação, então ele trata mesmo da educação e do ensino, e são experiências que podem ser compartilhadas com qualquer lugar, né? Não é o fato de ter sido feita no Rio Grande do Sul que ela não possa servir como hino, de modelo, né? Então, nós estamos com 15 e 16. Vamos iniciar, então, nossas apresentações. O primeiro capítulo, o primeiro trabalho apresentado no livro, que são as ações potencializadoras da educação interprofissional em saúde, da Neila Santini, que foi a líder nesse artigo, e que vai estar conversando conosco um pouquinho sobre isso. Está aí, Neila? Sim, boa tarde, colegas. Oi, Neila. É um prazer poder
contribuir nessa obra de referência para a nossa enfermagem, educação e enfermagem. Eu falo em nome, então, do grupo que liderou esse capítulo, que junto comigo esteve a professora Etel Bastos, a professora Fernanda Sarturi, que também está aqui conosco, a professora Isabel Colomé, também está aqui, o professor Leonardo Bigolin, que também está aqui, e eu. Então, nós fazemos parte do NDE, do curso de enfermagem da UFSM, Campus Palmeira das Missões, e nesse capítulo a gente trouxe um pouco da nossa experiência, que nasceu a partir do PET Saúde e Interprofissionalidade, que é um projeto, né, financiado pelo Ministério da Saúde, que está em execução desde o final de 2018. E, especificamente, no capítulo, a gente conta um pouco dessa experiência desafiadora, né, desse relato que colocar em tela, né, 3 cursos da saúde, então, a enfermagem, a nutrição e as ciências biológicas, que são os cursos aqui do campus dessa área, para discutir a educação interprofissional. Então, é um desafio porque até então nós não trabalhávamos juntos, né, cada um na sua caixinha, no seu curso, então o projeto foi algo que potencializou essas ações, o nosso trabalho colaborativo. Então, só para contextualizar, o PET, Saúde e Interprofissionalidade, então ele é composto por esses 3 cursos, e ele é dividido em 5 eixos, né? O eixo da vulnerabilidade social, o eixo da educação interprofissional em saúde, o eixo das práticas integrativas complementares em saúde, o eixo da organização da atenção nutricional e o eixo da gestão em saúde. Então, desse projeto participam em torno de 60 pessoas, que integram, então, como docentes, né, os tutores, os acadêmicos dos 3 cursos, né, docentes também, e os tutores, né, os preceptores, desculpa, que são os profissionais da rede, que participam, então, dessa ação, desse programa. As nossas, esse relato, então, compõe o relato dessas oficinas que foram desenvolvidas em 2019, com base nos pressupostos das metodologias ativas, onde a gente teve, então, como base o arco de Marguerês, e todas as oficinas, né, de ciclos teóricos, oficinas pedagógicas, elas se basearam em relatos das práticas colaborativas que se deram dentro de cada eixo. Então, foi uma experiência muito rica, né? Então, a gente convida todos para ler, né, e conhecer um pouquinho desse trabalho que está sendo muito gratificante para todos os envolvidos. É um desafio, né, e está dentro das diretrizes curriculares, então, por isso que a gente escolheu esse tema para compor o capítulo dessa obra. Muito obrigada. Ok, obrigado, Neila. Então, passamos agora ao capítulo Avaliação Quantitativa do Trabalho de Conclusão de Curso, TCC. Quem vai apresentar vai ser a Edna Thaís Jeremias Martins. Oi, Edna. Olá, boa tarde a todos. Primeiro eu quero parabenizar a DEM pela iniciativa em tempos de pandemia, né, nessa produção tão importante na nossa área. Estou aqui representando, então, as professoras que me ajudaram nesse capítulo, professora Monique, professora Marielle, professora Lúcia, estão todas presentes. É um grande prazer, né, em tempos tão difíceis, né, em tempos comemorativos da enfermagem, onde a gente esperava tempos festivos e estamos aqui, né, na linha de frente e um trabalho muito efetivo. Então, a gente se sente muito
muito honrada em contribuir um pouco. Então, o nosso capítulo é sobre o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso. O capítulo surgiu a partir, então, da experiência Se vocês quiserem que eu fale em nome do grupo, que eu faço parte desse capítulo com a Edna, ela está com a conexão ruim, ela já tinha avisado. Por favor, Monique, pode continuar. Está desligado, Joel, teu microfone. Sim, pode fazer isso, só tenta ser mais breve, né? Porque a gente já perdeu algum tempo aqui, vai atrapalhar, vai atrapalhar muito, tá? Tá bem. O nosso capítulo, então, é a avaliação quantitativa do trabalho de conclusão de curso, né, da enfermagem, surgiu, né, através do curso de enfermagem da FACAT. Como a avaliação do TCC sempre é um grande desafio, assim, nos cursos superiores, né, por ser algo tão formativo, a gente pensou, né, diante desse contexto, como avaliar atribuindo nota para algo tão complexo como o TCC. Então, o capítulo ele aborda todo o processo de construção e avaliação desses TCCs a partir de um instrumento online, né, em que a banca, tanto a banca examinadora e o orientador, preenchem esse formulário e aí gera uma nota, né, que depois é realizado a média no final. Então, a gente conta nesse capítulo toda a construção, né, dessa banca, como é realizado, como é disposto esses formulários para os professores, né, avaliarem, e como é realizado o feedback quantitativo, e também a gente realiza, né, o feedback qualitativo durante as bancas para esses alunos. Basicamente isso. Tá, ok, então obrigado, Monique. Muito obrigado. Obrigada. Passamos para o terceiro trabalho, que são bancas avaliadoras em disciplinas gerenciais de enfermagem, uma prática exitosa como processo avaliativo. Quem vai nos falar é a Gabriela Camponogara Rossato. Boa tarde a todos, então. Eu estou representando o grupo que elaborou este capítulo. Junto comigo estão a Cristine, professora Gisele, professora Monique, que acabou de falar, a professora Marielle, que também se encontra aqui, e a professora Rubelita. Bom, então esse capítulo tem como objetivo descrever a metodologia utilizada para avaliação dos componentes curriculares gerenciais do curso de enfermagem da FACAT. Como todos nós sabemos, o processo de ensino-aprendizagem no nível superior, ele passa por frequentes transformações e atualizações, exigindo conhecimentos, habilidades e atitudes tanto do aluno quanto do professor. As metodologias ativas também vêm sendo cada vez mais incorporadas no mundo acadêmico, inclusive nos processos avaliativos. E pensando que esse processo ele deve ser formativo e evolutivo, e que o aluno deve estar inserido em todo o desenvolvimento da formação, incluindo a avaliação, então as docentes responsáveis pela disciplina, que compreendem as práticas gerenciais de enfermagem, né, desenvolveram essa metodologia
de avaliação inovadora, direcionada justamente para a formação avaliativa e evolutiva, que são as bancas avaliadoras em disciplinas gerenciais de enfermagem. Então, nesse capítulo, nós contamos a nossa experiência frente às bancas e como elas foram desenvolvidas. Nesse sentido, as bancas foram consideradas uma prática exitosa no ensino superior do curso de enfermagem da FACAT, por conseguir convergir a teoria e a prática, favorecer o processo de ensino-aprendizagem com novas didáticas, novos modelos de educação e avaliação, e por tornar o estudante protagonista da sua formação acadêmica. Convidamos a todos, então, para conhecer o nosso capítulo. Tá ok, então, obrigada, Gabriela. Passamos, então, ao trabalho 4, né, a campanha Nursing Now no Brasil, perspectiva, desafios e os compromissos da ABEM, que vai ser apresentado pela professora Cláudia Capelari. Boa tarde. Vocês me ouvem? Bem. Estamos te ouvindo bem. Ok, eu vou manter a câmera fechada. A conexão não está boa. Então, esse capítulo foi escrito pela professora Iride e por mim, e eu agradeço a ela porque ela me convidou para compartilhar de um trabalho que ela já tinha iniciado, e ele trata da campanha nacional, como ela foi concebida, e o que a ABEM tem feito em contribuição a essa campanha, para que os objetivos da campanha se fortaleçam, e um desses objetivos é evidenciar o papel da enfermagem, empreender em enfermagem. Exatamente esse trabalho de lançamento do livro vem ao encontro da proposta do Nursing Now. Então, esse capítulo traz também a contribuição da ABEM Nacional e da ABEM Rio Grande do Sul para a campanha. Então, convido a todos para ler também. Então, obrigado, Cláudia. Passamos, então, para o trabalho número 5, construção e validação de conceitos de enfermagem na perspectiva do empreendedorismo social na formação do enfermeiro, com a professora Dirce Steinbaches. Boa tarde, Joel e colegas todos. Inicialmente, então, parabéns pela bela iniciativa. Nossa, nem esperava tanto neste ano de pandemia. Se superaram e também nos desafiaram, né? Que legal. Parabéns pela iniciativa. Bom, para ser muito breve, então, já vou dizer rapidamente como é que surgiu esse nosso artigo, da onde surgiu e por quê. Na realidade, nós temos o nosso grupo de pesquisa aqui sobre empreendedorismo social há 13 anos, e nessa caminhada toda, nós sentimos falta no grupo, mas também no curso de enfermagem, de conceitos específicos que considerassem essa discussão do empreendedorismo a partir de uma visão mais ampliada, né? Mais sistêmica, enfim. Então, o que nós fizemos? Entre professores, com a participação de alunos do grupo, enfim, nós desenvolvemos alguns conceitos específicos, que eu vou falar rapidamente, porque depois vocês podem lê-los lá no livro, e nós conseguimos também validá-los de forma bem ampliada. Então, os conceitos são, propriamente, relacionados à saúde, nessa perspectiva mais sistêmica, englobando empreendedorismo, enfermagem, cuidado de enfermagem, viver saudável, comunidade vulnerável, empreendedorismo social da enfermagem, tecnologia social, gestão empreendedora e educação em saúde. Então, foram estes os conceitos que nós desenvolvemos ao longo de anos, na realidade, que conseguimos depois validar e que atualmente são bem explorados e utilizados em nossas pesquisas. Muito obrigada. E uma boa leitura para todos. Oh, que bom disso. Então, só fazendo nós estamos com um tempo razoável ainda, agradecer, nós temos pessoas de outros estados, né, de bem longe, nós temos a professora Flores, em Tocantins, lá do Rio de Janeiro, nós temos a professora
aposentada da UFPI, lá do Piauí, Fátima Sampaio, também está nos assistindo. Que maravilha, né? Pessoas que pediram para compartilhar a divulgação do livro, que a gente autorizou e que estão nos ajudando. Muito bom isso, muito obrigado. Então, passamos para o trabalho número 6, que é a curricularização da extensão do curso de enfermagem da Universidade Franciscana, possibilidades integrativas e associativas. Quem vai apresentá-la é a Juliana Silveira Colomé. Boa tarde a todos. Saúdo o professor Joel, a colega Cláudia, que aqui representam os organizadores dessa obra. Também saúdo os demais colegas. Gostaria de dizer que está sendo um momento muito agradável por rever, né, colegas da graduação, da pós-graduação, figuras tão queridas e que as demandas profissionais, né, nos levam para outros espaços, para outros lugares e acabamos nos afastando fisicamente, mas muito bom estar nesse momento e tê-los aqui, né? Já vejo muitas figuras conhecidas. Então, ficou sob a minha incumbência falar desse capítulo em que nós relatamos a curricularização da extensão, como foi esse processo e como ele aconteceu alinhado a um momento de reorganização do nosso projeto pedagógico do curso de enfermagem, ao final de 2019, e também esse processo atrelado às novas reflexões sobre as diretrizes curriculares, e no qual o ponto forte, né, desse processo de curricularização foi atentar para os referenciais que iriam subsidiar esse processo. Então, como referencial teórico, a curricularização conta com o pensamento complexo, com o referencial de empreendedorismo social, qual a professora Dirce mencionou que o nosso grupo tem investido nos últimos 10 anos, e como referencial metodológico a espiral construtivista, né, como uma metodologia ativa, pensada como pertinente e necessária para um trabalho junto a demandas da sociedade. Então, nós contamos nesse capítulo como estamos fazendo, articulando as disciplinas a subprojetos, que por sua vez se articulam a projetos integradores maiores, que extrapolam a enfermagem somente e começam a fazer articulações com outros cursos. Então, assim como os outros autores, convido-os a ler o nosso capítulo e né, compartilhar também essa valorosa experiência. Os autores, esqueci de mencionar, né, eles são todos os integrantes do núcleo docente estruturante do curso de enfermagem, que foram os porta-vozes do grupo docente de modo ampliado. Era isso e muito obrigada. Também agradecemos, obrigado então, Juliana. Agradecemos também a presença na nossa sala da professora Adriana Freitas, lá da Bahia. Coisa boa, né? A gente está tendo repercussão no nosso trabalho. Então, dando visibilidade para os nossos autores. Passamos ao 7º trabalho, que é Desafios da Interdisciplinaridade na Educação e Saúde, uma proposta exitosa. Quem apresenta é Maria Renita Burgh. Boa tarde a todos. Muito feliz em ver tantos colegas queridos aqui, a sala repleta, né? Então, meu nome é Renita, eu integro um dos capítulos do livro e eu componho junto com outras 4 enfermeiras que estão conosco aqui, que é a professora Débora Monteiro, a atual nossa coordenadora do curso de enfermagem da UPRA Canoas, a Miriam Camargo, eu e a Liane Ailoft. E nossas 2 não enfermeiras, mas é quase como se fossem, né? Que é a Mariana Brandalize, que é a farmacêutica, e a Lidiane Feldman, que é educadora física, por conviverem tantos anos conosco, já são quase enfermeiras também. Né? Então, nesse momento, eu represento a universidade com muito orgulho, minhas colegas, né? E quero apresentar, então, para vocês o nosso capítulo, que ele é fruto de uma experiência nossa, é um relato de experiência que a gente elaborou com muito carinho, né? E ele está baseado, então, na política de curricularização da extensão
nas disciplinas do curso da saúde. Ele articula ensino, pesquisa e ensino, extensão. E a gente iniciou essa proposta em 2018, e ela foi conduzida com muita maestria conosco pela nossa diretora da extensão, a Simone Peratori, que se encontra conosco, e ela contempla a estratégia 12.7 do Plano Nacional de Educação 2014-2024, que determina assegurar no mínimo 10% do total dos créditos curriculares da graduação em programas e projetos de extensão universitária. Então, no nosso capítulo, a gente apresenta alguns marcos conceituais de interdisciplinaridade na formação acadêmica, a curricularização da extensão na formação para o SUS, e as vivências da curricularização do programa de extensão, que nós chamamos de PEIS, né, na disciplina de práticas multiprofissionais em saúde, de educação em saúde. Para vocês terem uma ideia, essa disciplina, e assim como outras, você tem na sala de aula todos os cursos da saúde ao mesmo tempo, conduzido por um professor. E a gente utiliza metodologias ativas, né, uma nova proposta. E no final a gente conta um pouco do nosso reinventário agora em 2020, com o que foi para nós conseguir dar conta dessa disciplina, que ela tem inserção prática no campo, de que forma a gente articulou essa atividade para que os alunos tivessem aproveitamento pleno, né? Então, eu convido a todos a lerem o nosso manuscrito, né, que a gente escreveu com muita alegria, muito empenho, né, eu e minhas colegas que estão todas comigo aqui, e as quais tenho muito orgulho em representar nesse momento. Muito obrigada. Tá ok, então, obrigado, Maria Renita. Então, passamos para o 8º trabalho, que é diagnóstico situacional como possibilidade de intervenção no território, experiência em disciplina extensionista, que é com a Kate Laís Hittman-Sokol. Oi, está com o teu microfone desligado. Isso. Olá, boa tarde a todos. Desde já agradeço a BEM pela oportunidade desse compartilhamento de experiências. Então, em nome dos demais autores, da professora Nayana Oliveira, professora Juliana Colomé e Mara Marchiori, eu estarei representando, então, acerca do nosso capítulo nesse livro, do nosso artigo. Então, esse nosso artigo, ele descreve a experiência de uma atividade de ensino-aprendizagem em uma disciplina extensionista, baseada no diagnóstico situacional como possibilidade de intervenção no território. Nele, nós contamos a experiência da importância do reconhecimento do território e do diagnóstico situacional ao desenvolver ações por meio dos alunos que sejam consideradas de impacto no território. Então, neles, nós discorremos diferentes momentos em que ocorreram essas ações, tendo em vista a importância da curricularização da extensão. E já de antemão a gente discute que foi uma experiência exitosa para a formação, tendo em vista que proporcionou aos estudantes conhecer a realidade do local e estabelecer vínculo com a comunidade. Então, ele vai estar falando também, né, a gente já convida vocês a realizar a leitura, da importância das disciplinas extensionistas na formação. Agradeço pela atenção. Obrigado, então, querida. São 15h40. Olha só, o nosso tempo agora fechou certinho, quase certo. Então, passamos ao 9º trabalho, ensino e aprendizagem, enfermagem, as faces da formação, com a professora Dagmar Elaine Kaiser. Obrigada, Joel. Boa tarde a todos e todas. E na minha fala, assim, eu convido para uma leitura crítica do nosso capítulo Ensino e Aprendizagem, as faces da formação. Ele foi escrito por mim, Dagmar Kaiser, e por Ana Karina Tanaka. Ambas somos professoras da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nos escritos do nosso capítulo, nós fazemos menção a reflexões sobre a formação em enfermagem e problematizamos, enfim, dentro dos limites desta formação, a relação com o processo de ensino e de aprendizagem, né? E, para tanto, nós trouxemos uma aproximação com as lentes políticas, com as lentes sociais, econômicas e ideológicas, né? Que vem acompanhando essas mudanças da educação e enfermagem brasileira,
e que nós sabemos que são muitas, né? Então, nós temos diretrizes curriculares, né, aprovadas no Conselho de Saúde, não aprovadas no Conselho de Educação, e entramos em todo esse detalhamento, né? Assim, docentes, estudantes, profissionais de enfermagem, os sujeitos do cuidado, enfim, os gestores poderão estar, né, se deparando com a nossa realidade da formação em enfermagem, as suas duas faces da formação, e, claro, nós não pretendemos trazer um ponto final para essa discussão, por isso a leitura crítica. Era isso, foi um imenso prazer escrever esse capítulo, que faz, assim, parte do nosso cotidiano enquanto docentes. A Ana Karina e eu, assim, nos debulhamos em cima dos escritos e estamos felizes porque ele vai ser muito lido, com certeza, né? Como todos os nossos capítulos. Parabéns a toda a equipe, ao Joel, a Cláudia, a ABEM RS, por esse momento tão importante, onde a gente contribui, então, para a formação em enfermagem. Um grande orgulho de fazer parte. Muito obrigado. Então, passamos ao 10º trabalho, que é estágio curricular supervisionado, relato de experiência na aplicabilidade do arco de Magueiras, que é apresentado pela professora Elisabetta Albertina Nietzsche. Boa tarde a todos e a todos. Inicialmente, vou falar em nome das coautoras também, professora Leís Mara Caetano da Silva, Aline Camarano Ribeiro, Maria Denise Schmidt, Rosângela Marion da Silva e a doutoranda Thier Nikolowski Ramos, da Universidade Federal de Santa Maria. Eu não poderia deixar de toda a minha história, de 37 anos como docente, de parabenizar o Joel Mâncio, toda a tua diretoria, de parabenizar a Irid Christoph, que foi toda a sua diretoria agora eleita, eu vi a Margarita também, que são batalhadoras, muito batalhadoras dentro da ABEM. Gostaria também, então, de agradecer e de parabenizar os 70 anos pela oportunidade também de participar desse momento histórico e de lançamento desse e-book comemorativo a essa data festiva. 70 anos é história. Agradecer essa oportunidade. O que eu passei aqui, eu já escrevi para falar pouco. Só um pouquinho. Só gostaria de destacar que... Ai, tem um cachorro aqui gritando. A UFSM, ela foi a terceira instituição de ensino superior, né, que implementou o estágio curricular no Brasil. Primeiro foi a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade de Pernambuco, e que o estágio ele visa oportunizar, né, ao discente a vivência mais próxima da realidade que encontrará no exercício da profissão, o ser enfermeiro, buscando, então, uma formação pautada na criticidade e reflexão. Então, nós convidamos vocês, todos que estão nos assistindo, para ler esse capítulo, que tem por objetivo apresentar uma descrição histórica do estágio curricular supervisionado do curso de bacharelado de enfermagem da nossa universidade. Em um segundo momento, descreve a utilização da metodologia da problematização desenvolvida por meio do arco de Magalhães no ensino da enfermagem. E um terceiro momento que relata uma experiência, então, por nós vivenciado, e que está sendo muito, muito proveitoso, e aí o retorno que está sendo para o serviço de atuação. Desde o segundo semestre de 2018, que nós implementamos esse plano de ação com a metodologia do arco de Magalhães. No final, então, do semestre, o aluno, né, o acadêmico, ele socializa a sua produção com os colegas de turmas e os professores responsáveis pela disciplina, na modalidade oral. Inclusive, antes de eu entrar na sala de vocês, estava tendo essa apresentação,
acompanhado por um relatório escrito, descrevendo também as atividades gerenciais, as atividades administrativas, as atividades assistenciais e educativas realizadas. Portanto, a experiência relatada no capítulo do e-book joga luzes no desafio de formar enfermeiros capazes de articular o campo social e a atenção à saúde. Gostaria, então, mais uma vez, parabenizar a ABEM Rio Grande do Sul pelos seus 70 anos e parabenizar a todos aqueles que fizeram a sua história no passado, no presente e aqueles que farão o futuro. Muito obrigada pela oportunidade. Tá, obrigado, Elisabetta. Passamos, então, ao trabalho número 11, a implantação da curricularização da extensão, compartilhando saberes, que é com a Deise Zanck de Abreu Boteni. Boa tarde a todos, então, a todos e a todas. É um prazer muito grande participar dessa obra. Parabenizo também a ABEM por essa iniciativa e a todos os autores, né, que se dedicaram e trabalharam para que fosse possível, né, realmente hoje o lançamento desse livro tão importante, com capítulos que trazem, né, uma contribuição muito grande para a área da enfermagem, para a área do ensino. Vim, então, hoje falar sobre o nosso capítulo, né, cito os demais autores, a professora Cibele Prates, a professora Cristine Kazmirski, a professora Karina Amadori, a professora Patrícia Treviso e a professora Tanisa Lanzarini, que são membros do nosso NDE, alguns já não são mais nesse momento, enfim, mas todos já participaram do nosso núcleo docente estruturante do curso de enfermagem do Centro Universitário Metodista IPA. Então, o nosso capítulo trata sobre a nossa experiência, né, que nós consideramos que foi exitosa, no início da implantação da curricularização da extensão. Então, a partir da resolução número 7, de 18 de dezembro de 2018, começou a se pensar em como fazer, né, como inserir a curricularização no nosso currículo. Em 2019, nós começamos essa movimentação, nos mobilizamos e fizemos diversas reuniões, enfim, seguimos diversos fluxos e tratativas entre coordenação, o NDE, o corpo docente, e no segundo semestre de 2019, então, iniciamos com a implantação da curricularização da extensão. Então, esse capítulo traz um pouquinho dessa história, de como é que isso foi feito, e traz 2 exemplos, né, que nós consideramos que foram bons exemplos para poder compartilhar com vocês. Então, convido a todos também para lerem o nosso capítulo. Muito obrigada. Tá, ok, obrigado, Deise. Nós passamos agora ao 12º trabalho, mapas conceituais como suporte às práticas pedagógicas de ensino profissional, que vai ser apresentada pelo professor Alexander de Quadros. Obrigado, Joel. Boa tarde, então, a todos, colegas. Muito agradecido, então, por fazer parte desta obra em parceria, então, com a professora Cláudia Capelari, com a professora Marielle. Parabenizar bem, então, né, por esse momento, então. O nosso capítulo, então, né, tem o título Mapas Conceituais como Suporte às Práticas Pedagógicas de Ensino Profissional em Enfermagem, e tem como objetivo trazer um relato de experiência exitoso que nós tivemos, então, com os nossos docentes. Ele versa em três momentos o capítulo. Inicialmente, a gente faz uma reflexão sobre o desafio que é ser professor hoje, né, com o objetivo de transmitir conhecimento. Depois, então, a gente conceitua o que são os mapas conceituais. É um capítulo que ele está de fácil leitura, ele tá bem gostosa a leitura dele, explicando como é que se constrói o mapa conceitual, os seus objetivos. E a terceira parte e última, então, a gente traz o relato de experiência, que foi feito com mais de 100 alunos em 2 disciplinas dos anos iniciais do curso de enfermagem da FACAT, com resultados exitosos. Então, eu convido também a todos os colegas a depois fazer a leitura do nosso capítulo. Obrigado.
Então, obrigado, Alexander. Passamos, então, ao trabalho seguinte, 13, né, que é método SNAPS, aplicação em rounds clínicos para a enfermagem, com o Tiago Silva. Professor Tiago Silva. Colegas, o professor Tiago teve um problema de saúde de um familiar e pediu desculpas, mas não pôde se fazer presente nesse momento. Foi recente agora. Tá, ok. Então, passamos ao trabalho seguinte, que é metodologias de ensino-aprendizagem remotas, experiência em universidade comunitária, que é a Graciela de Brum Palmeiras. Muito boa tarde a todos e a todos os colegas. Eu me chamo Graciela de Brum Palmeiras e é com muita alegria e satisfação que farei uma breve apresentação do capítulo 14 dessa belíssima obra. Então, o capítulo 14, ele é intitulado Metodologias de Ensino-Aprendizagem Remotas, Experiência em Universidade Comunitária. Ele traz um relato de experiência vivenciada nesse atual cenário por professoras e enfermeiras do curso de enfermagem da Universidade de Passo Fundo. Autoria, então, da professora Helenice de Moures Corteganha, Graciela de Brum Palmeiras e Thaís Dresch Eberhard. No início, então, desse relato, nós trazemos as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em enfermagem do Brasil, que além de definirem todos os princípios, os fundamentos, condições e os procedimentos de formação dos enfermeiros, as próprias DCNs apontam para a utilização de metodologias ativas. O nosso curso de enfermagem da Universidade de Passo Fundo, ele teve início em 1977. E desde então, ele tem vivenciado o processo de implementação de metodologias ativas de ensino-aprendizagem. E nesse atual cenário da pandemia do coronavírus, se intensificou por meio de atividades remotas, exigindo, então, ocupação de novos espaços, ferramentas e de práticas educacionais. Nós relatamos a nossa experiência com a aplicação de duas metodologias ativas, nas disciplinas de Saúde do Adulto 1 e 2, na disciplina de Saúde Mental 2 e Saúde do Idoso. A primeira metodologia ativa que nós relatamos é o caso de papel. Então, o caso de papel, ele é um disparador para a busca do conhecimento teórico e prático. Essa metodologia eu conheci quando eu atuei como professora substituta na Universidade Federal de Pelotas e trouxe para o curso de enfermagem da UPF. Ele é, então, uma abordagem educacional de aprendizagem baseada em problemas por meio de narrativas, que simula uma situação que esse estudante irá vivenciar, seja como acadêmico ou como profissional. Esse método, ele exige do estudante uma participação ativa, e não somente aquela participação formativa, como a prática da pedagogia tradicional. A outra metodologia que nós apresentamos nesse capítulo são os mapas conceituais. Então, é uma técnica que auxilia na aprendizagem significativa, que é o conceito central da teoria da assimilação. Com essa técnica, o estudante ele estabelece uma relação entre o conteúdo que ele vai aprender e aquilo que ele já sabe. A vivência da aplicação dessas duas metodologias ativas, de forma remota, revelaram a importância de incorporar esses recursos didáticos
na prática docente, o que exige do professor inovação. Então, o curso de enfermagem da UPF, ele tem intensificado ainda mais a inovação e o uso de tecnologias com a reforma curricular, que será implantada a partir de 2021 com o novo currículo de enfermagem. Agradeço a parceria das colegas na escrita desse capítulo e também convido a todos para fazer a leitura desse capítulo. Muito obrigada. Então, Graciela, passamos então ao 15º trabalho, presencial em enfermagem, para a professora Karen Cardoso. Joel, eu ia perguntar que eu tenho 2 slides, eu posso mostrar? Pode. Então, peraí, só um minutinho. Tu está exatamente no horário. Sim, ok. Ok. Peraí só um pouquinho. Uma coisa que a não apresentação facilitou o horário. Ok. Só um minuto que a gente já vai acertando, assim. Vamos ver se eu consigo, né? Porque sabe que a tecnologia é danada. Vamos lá. Só me falem se vocês estão conseguindo ver. Sim. Ok. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho, rapidamente, em 2 minutos, esse capítulo, representando a Rita Timers e o professor Dr. Milton Antônio Zaro, que é meu orientador, doutorado no PGIE, sobre o Mobile Learning, um curso de presencial em enfermagem. E antes disso, Joel e todos os organizadores aqui representados, eu gostaria de parabenizar a ABEM por essa iniciativa. E com esses 70 anos, a ABEM está dizendo que nesses 70 anos continua à frente do seu tempo, acreditando que a educação é que vai fazer uma enfermagem melhor. Então, parabéns por todo esse trabalho, parabéns para os autores, porque realmente é isso que vai fazer a diferença no nosso presente e no nosso futuro. Então, era uma vez 2019, uma enfermeira que estava dando aula para o curso técnico de enfermagem e queria fazer a sala de aula invertida, mediada pela tecnologia. Então, ela fez isso, e é sobre isso que trata o capítulo. Como é que foi toda a base teórica, como é que foi toda a organização, como é que a gente fez isso na disciplina Cuidador de Idosos e Dependentes, e eu não resisti de mostrar para vocês a foto dos alunos com o celular na mão, porque realmente, quando a gente traz uma proposta tão inovadora, numa época que a gente nem pensava ainda em pandemia, que era em julho de 2019, a gente precisa entender que a sala de aula, principalmente no ensino em enfermagem, ela precisa também ser motivo de estudo, ela precisa de pesquisa, e a gente tem que fazer essas atividades de pesquisa. Rapidamente eu mostro para vocês como é que a gente criou o ambiente e que os alunos faziam o acesso de todo o conteúdo através do Edmodo, e um dos produtos, que depois vocês vão ler no capítulo, né, eu convido a todos, era a produção de um vídeo. Então, cada grupo também fez o vídeo, contando um pouco sobre as suas experiências e os conteúdos discutidos em sala de aula. Então, o que eu digo para vocês? Eu só tenho a agradecer esta imensa possibilidade de mostrar esse trabalho que foi feito em 2019 e quanto que ele é importante para a reprodução no momento que nós vivemos hoje, em que a tecnologia realmente precisa mediar o ensino, mas que precisa ter uma base teórica muito forte para que ele tenha resultado esperado. Então, muito obrigada a todos, parabenizo a todos, e muita gratidão por este ano e por participar deste grupo fantástico. Então, ok, vocês, Karen, muito obrigado.
Passamos, então, ao 16º capítulo, Prática da Teoria, utilizando casos de papel no ensino de enfermagem, que vai ser apresentado pela professora Daiane Dalpai. Olá, Daiane, que bom te ver. Olá, caríssimo Joel, muito bom te ver também. Fazia muito tempo que a gente não se encontrava, né? E gostaria de parabenizar a BEM, parabenizar pelos 70 anos, pela iniciativa do livro, em especial aos organizadores, né? O Joel, a Cláudia e a Cris, Maria Cristina. Posso chamar os três pelo nome, né? Conheço bem os três, já trabalhei com os três em algum momento. Então, isso é de grande satisfação, como já foi falado por algumas colegas, a gente poder se encontrar aqui, né, de diferentes momentos da nossa história dentro da enfermagem, ex-professores, ex-colegas. Então, muito legal também essa oportunidade. Então, eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui, reencontrando a todos, e também por estar aqui representando a Escola de Enfermagem da URGS, e mais especificamente o Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica. O que nós trouxemos nesse capítulo aqui, eu, a professora Ana Cogo, a professora Graziela Alit, professora Karina Zolin e professora Margarita Nikovski, foi a nossa experiência com a implementação dos casos de papel. Por que a gente escreveu dessa forma o nosso título, né, na teoria e da teoria? Primeiro, porque a proposta metodológica dos casos de papel é uma aproximação do ensino da prática numa sala de aula, né, no laboratório, enfim. E também porque o capítulo foi escrito de uma forma que possibilita para os interessados, né, conhecer de que forma a gente coloca isso em prática no dia a dia do ensino da escola de enfermagem. Essa estratégia de ensino, né, que é baseada, então, na aprendizagem baseada em problemas, ela foi implementada na nossa mudança curricular, quando nós tínhamos, então, o desafio de conseguir fazer uma grande disciplina de 300 horas, que pudesse englobar diferentes competências da formação. Então, essa estratégia foi a forma como que a gente se organizou para poder reunir competências relacionadas à semiologia, semiotécnica, fisiopatologia, com questões também de processo de enfermagem, da clínica, do cuidado em si. Então, todos os nossos dias de ensino-aprendizagem, eles são desenvolvidos com base nessa proposta de sensibilização a partir de uma situação prática, que é real, não necessariamente copiada de um caso exatamente real, mas baseado naquilo que é epidemiologicamente mais prevalente dentro do local onde a gente atua na prática, que é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, a gente pega situações reais e que não englobem só o contexto clínico do paciente, do cuidado, mas também um contexto mais situacional, de tecnologias do cuidado, de conhecimentos necessários, de organização do trabalho da enfermagem, e coloca, então, numa narrativa e tenta centralizar isso no aluno, colocar, então, esse estudante como foco, né, uma aprendizagem mais baseada no estudante mesmo, ele como foco desse aprendizado, não só pela busca do conhecimento que está centrado nele como protagonista, mas também porque a própria narrativa do caso de papel é centrada numa experiência de um estudante ao entrar em contato com o contexto da prática. Então, essa experiência que a gente utiliza, ela está descrita no nosso capítulo, também convido a todos a conhecer mais. Ela também traz um exemplo de como que a gente, é só um exemplo de como a gente aplicaria, né, isso numa narrativa, mas a gente entende que as diferentes situações de cuidado podem ser colocadas numa estratégia de ensino-aprendizagem do caso de papel. Então, obrigada pela oportunidade, fico muito feliz de estar aqui compartilhando com todos. Tá ok, obrigado, Daiane. Então, passamos para o capítulo 17º, que é Processo Formativo da Enfermagem na Unicinos, que vai ser apresentado pela professora Rosália Figueiró Borges. Olá, Rosália, como vai? Olá, Joel, tudo bem? Boa tarde, colegas, saudações
a todos. Um livro de muita luz e representatividade. Eu fico ouvindo as colegas convidando a todos para ler e não tem como não ler todos os capítulos. É impossível, colegas. Integram, então, vou apresentar para vocês um pouquinho a enfermagem Unicinos neste capítulo. Integram comigo neste capítulo a professora Patrícia Treviso, a professora Sandra Leal, a Aline Pierotto e a professora Vânia Schneider. Objetiva-se neste capítulo, então, descrever um pouquinho do processo de construção e implementação do modelo de ensino e aprendizagem na enfermagem, denominada de graduação PRO. Apresentamos um breve contextualização do ensino universitário, bem como as projeções futuras para o ensino na saúde. O capítulo, então, ele apresenta o curso de enfermagem da Unicinos, destacando-se sua representatividade, pois é o segundo curso implementado no Rio Grande do Sul, além de possuir uma inserção regional e nacional em seus mais de 50 anos. Ressalta-se também na leitura a pedagogia universitária da Unicinos, que propõe uma formação integral em que docentes e discentes imprimem uma atitude investigativa, crítica, proativa e de protagonismo. Ainda neste capítulo, vamos apresentar toda a abordagem da tecnologia digital e de como isso permeia a realidade, articulando-se com os sistemas da sociedade, reconhecendo essa tecnologia como um fator de grande transformação social. Referencia-se também à produção do conhecimento, né, e sua interatividade com as inteligências naturais e artificiais. Destaca-se neste capítulo, em especial, a nossa enfermagem, como ela dialoga com o contexto de transformação digital e toda a experiência da pedagogia do paradigma inaciano, bem como a realização de todo o percurso de construção da jornada acadêmica que nós chamamos de personalizada. Sendo assim, no capítulo vocês encontrarão as nossas trilhas de formação, porque nós estamos construindo um curso para cada aluno. E isso possibilita nestas trilhas que esses alunos possam, em diferentes perspectivas, fazer a sua caminhada no seu processo formativo. Nós temos 5 trilhas: o empreendedorismo, a inovação social, a internacionalização, o mestrado e a específica do curso. Então, a nossa graduação PRO, ela é um currículo extremamente flexível e que vai gerar um grande contexto para o mercado e de grande representatividade para o nosso mercado e as competências necessárias para o nosso enfermeiro. Fiquei muito feliz em poder ouvir a todos os colegas, estamos muito felizes em poder estar aqui neste momento, é um momento representativo de grande visibilidade para todos, né? E mais do que a construção, é que nós estamos fazendo um lindo caminho de ciência, educação e enfermagem. Parabéns a todos os envolvidos, é com muito orgulho e com muito carinho que a gente está aqui junto com vocês. Um grande abraço a vocês. Ok, doutora Rosália, muito obrigado. Passamos ao 18º trabalho, que são projetos de extensão universitária, reflexões de docentes acerca do tema. Vai ser apresentado pelo Diego Alex da Silva. Boa tarde a todos, meu nome é Diego. Quero agradecer, em primeiro lugar, à ABEM, né, pela oportunidade. É uma honra poder participar deste livro e foi muito prazeroso escrever, se debruçar em cima deste assunto. Eu venho representando os meus colegas professores Adriana Roloff, Priscila Carvalho Fogaça e Sandra Maria Borges. O nosso capítulo, então, o qual escrevemos, nós tratamos, né, de uma reflexão acerca dos trabalhos, né, das atividades de extensão dentro da vida acadêmica dos alunos. Nós trazemos ali algumas atividades e algumas ligas que nós temos dentro da universidade, como ligas de urgência e emergência, ligas de saúde coletiva, ligas de saúde da mulher, entre outras atividades também,
e a gente traz, assim, o quanto isso influencia, né, o quanto nós percebemos que o aluno, ele evolui, ele acaba amadurecendo e acaba sendo um profissional com uma visão diferenciada quando ele participa ativamente por um período prolongado dessas atividades, porque, de certa forma, mesmo que indiretamente, ele já está inserido, né, dentro de um contexto profissional, dependendo da atividade a qual ele vai exercer na liga. Então, a gente traz essas questões, assim, e também, mais no final, nós damos, assim, uma pincelada, né, sobre o quanto foi, né, como foram os desafios de manter essas atividades mesmo em tempos de pandemia, né, como que nós, nas manobras que nós precisamos, as estratégias que nós utilizamos para que essas atividades pudessem ser mantidas mesmo nesse momento, né, de distanciamento social, mesmo nesse momento de pandemia, né, e ali a gente coloca algumas das questões que nós utilizamos dentro desse contexto para manter, então, os alunos sempre envolvidos, né, nesse tipo de trabalho. Não vou trazer muitos spoilers aqui, espero que vocês leiam, então, o nosso capítulo com muito carinho, e muito obrigado mais uma vez. Tá ok, então, Diego, muito obrigado. Passamos para o 19º capítulo, que é Simulação Realística na Prática Pedagógica Formativa, desenvolvendo o raciocínio clínico e o pensamento crítico, com Andréia da Silva, a professora Andréia da Silva Gustavo. Tudo bom, Andréia? Que bom te ver. Tá sem som. Tudo bem, Joel? Sempre é um prazer, né? A todos, colegas, vê-los aqui. Trago um especial abraço, então, dos professores de enfermagem do curso, né, de enfermagem da PUC, neste aniversário da BEM, né? E essa representação neste capítulo, então, ele foi escrito, né, pela comissão coordenadora do curso, composta, então, por mim, professora Ana Figueiredo, professora Andréia Bandeira, professora Janete Urbaneto, atualmente, né, a partir de 8 de dezembro, na coordenação, à frente da coordenação do curso, e professora Maria Cristina Schilling. Então, neste nosso capítulo, já anunciado pelo Joel, ele trata, então, da experiência do nosso curso de enfermagem da PUC na utilização da técnica da simulação realística no contexto do uso de metodologias ativas, sejam elas, né, a aprendizagem baseada em problemas, na análise causa-raiz, entre outras, que nós utilizamos na formação do enfermeiro. Desta forma, neste capítulo, a gente aborda, então, os conceitos básicos da técnica, mas também, né, como a utilização dela, então, enquanto estratégia para o desenvolvimento do pensamento crítico. Propõe-se, então, um compartilhamento de algumas experiências que podem contribuir para este processo de ensino-aprendizagem formativo em enfermagem. Então, novamente, agradecemos pela oportunidade e esperamos, então, contribuir, né, junto com todos os demais nesta construção. Obrigada. Ok, Andréia, obrigado. Passamos, então, ao 20º trabalho, que é Simulação Realística no Ensino em Enfermagem. Vai ser apresentado pela professora Ana Luísa Petersen Kogo. Boa tarde a todos. Mais uma vez, então, como os colegas já disseram anteriormente, me sinto muito honrada de participar, né, desse livro, desses capítulos, né, porque eu tenho autoria também no outro capítulo que a professora Daiane fez a apresentação. Nós estamos muito honrados e temos muito a agradecer à BEM, que nos representa e que faz toda essa construção do conhecimento e constrói uma história, porque eu acredito que daqui a 70 anos as pessoas vão estar lendo esse livro e vão estar conseguindo compreender um pouco qual eram os nossos contextos, né, nesses primeiros 20 anos do século XXI. O nosso capítulo, então, sobre simulação realística, ele mostra um relato de 5 enfermeiras, 3 professoras da Escola de Enfermagem da URGS, eu, a professora Daiane Dalpai, professora Juliana Tavares, e 2 enfermeiras do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a Miriane Moretti e a Ariane Teixeira. Nós nos intitulamos entusiastas da simulação realística. Essa é uma técnica de ensino que tem sido muito difundida nos últimos anos. Algumas pessoas se encantam com a técnica e tentam implementar nos seus locais de trabalho, tanto na educação permanente,
como no ensino de graduação, de pós-graduação e na residência. Nós tentamos, então, de uma maneira bastante simples e até didática, fazer uma contextualização do que seria simulação realística em saúde ou simulação clínica, que são sinônimos, as diretrizes internacionais que as orientam, e fazemos relato de duas experiências nossas. Uma, que foi no ensino de graduação em enfermagem, como nós iniciamos, com um curso de extensão, trazendo os nossos estudantes, as enfermeiras do laboratório e outros colegas a participarem, e aí, né, duas delas são autoras desse capítulo conosco, né, trabalhamos também com atores padronizados, fazemos também referência a isso, a manequins, né, de média e alta fidelidade. E a nossa experiência na residência integrada multiprofissional em saúde, que é a nossa prática no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e que muda um pouco o contexto, pois no ensino de graduação de enfermagem nós temos uma experiência uniprofissional, e no Hospital de Clínicas de Porto Alegre nós temos o desafio do multiprofissional, em que temos que construir cenários envolvendo outras áreas e, né, respeitando todas as diretrizes internacionais. Eu não vou falar mais para não fazer um spoiler, mas convido todos a lerem e fazerem contato conosco para fazermos trocas futuras. Eu acho que isso é também um momento bastante importante, né, de possibilitarmos essas trocas. Muito obrigada. Então, apresentamos, então, os 20 capítulos, é uma coisa maravilhosa, né? Assim, é bom ver o vídeo, depois para ver esse roteiro, sabe? Essas falas todas dão uma ideia e fazem, quando vai olhar um livro, olhar um capítulo, uma coisa assim, a gente vai com um olhar mais escrutinador, né? Vai fazer um exame mesmo de cada um desses textos. E eu me encantei muito durante a construção, durante a organização do livro, e confesso que aumentou agora a minha admiração pelos textos que nós recebemos. Eu não sei se a Maria Cristina, que foi a nossa colega organizadora, que no início não estava na sala, depois eu vi que ela chegou, e agora eu não sei, eu acho que ela não está de novo na sala, né? Não, né? Então, como nós temos 16h30, nós temos a Assembleia. O que foi, Cláudia? Eu não ouvi. Ah, tá. Então, como às 16h30 nós temos a Assembleia Geral de Sócios, nós vamos sair dessa sala, a gente retorna para essa sala, então a gente sai, depois entra novamente, às 16h30, quando começa, então, a Assembleia Geral de Sócios da ABEM. É super importante participar, porque a gente vai ter nós vamos dar posse à nova diretoria eleita, vamos ter a presença da presidente da ABEM Nacional, que vai fazer uma fala para nós, e também eu também vou falar, porque eu gosto de falar muito, e eu vou estar me despedindo, tem que falar, né? E também a professora Irid, a nova presidente, vai fazer o seu discurso de posse. Ok? A todas vocês, muito obrigado pela presença, pela resposta à nossa demanda, né? E de ter trabalhado conosco. E estou muito orgulhoso de, junto com a Cláudia e a Maria Cristina, assinar um livro como organizador com a presença de todas vocês. É algo, assim, muito gratificante, tá bom? Então, um grande beijo e nós retornamos ali às 16h30 nesse mesmo endereço.